Fala, querida Eli Jordana, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Futuros aí soldados da Polícia Militar de Minas Gerais, a melhor polícia do Brasil, sem sombra de dúvidas, da qual me orgulho imensamente de fazer parte. Para quem não me conhece, eu sou o professor Gabriel Caires, sou primeiro-tenente aqui da Polícia Militar de Minas Gerais. Ingressei no CFO em 2013, então já tenho aí 9 anos como policial militar. Então é uma satisfação e espero realmente de coração contribuir na aprovação de todos vocês aí como soldado da nossa Polícia Militar de Minas Gerais, certo? Espero aí estar trabalhando futuramente com vocês. Também fui soldado, não da polícia, do bombeiro, né? Então ingressei no Corpo de Bombeiros aqui também, Corpo de Bombeiros Militar aqui de Minas Gerais, no ano de 2007, certo? Fui soldado lá por 6 anos e meio. Então, só de militarismo eu já carrego na bagagem aí 15 anos, né? 15 anos aí, apesar de aparentar aí ter só 20 e poucos anos de idade, né? Na verdade, eu já tenho 15 anos aí de militar, certo? E estaremos à frente da nossa disciplina de Direito Penal Militar. Direito Penal Militar, uma disciplina aí importantíssima para o seu concurso, beleza? A primeira coisa que eu tenho que falar com vocês as nossas aulas, elas serão voltadas para o concurso específico de soldado, com base no que é cobrado pela nossa banca, que é o CRS, que é o Centro de Recrutamento e Seleção da Polícia, certo? Então, eu já venho aí, né? Quando eu fiz meu concurso, a banca também foi o CRS, né? O meu CFO, a banca também foi o CRS. De lá para cá, todo ano a gente acompanha. Na polícia, a gente tem provas internas. Então, daqui a alguns tempos, eu já vou estar fazendo, por exemplo, uma prova aí para ser promovido a capitão. Então, eu tenho que ser aprovado no exame de aptidão profissional, o EAP, certo? Então, eu conheço bem como funciona o CRS. Então, vamos lá. Primeira coisa, primeiro de tudo, né? Qual que é a nossa principal fonte de estudo? É a nossa lei seca, é o nosso Código Penal Militar, certo? Podem confiar. Ah, professor, me indica aí uma doutrina, me indica aí um doutrinador, um manual de direito penal que seria bom eu estudar. Cara, não precisa, certo? Vai por mim, pode confiar. Certo? Igual eu falei, já tem 9 anos aí só na polícia. Todo ano eu vejo prova, passa prova e tudo, né? Concurso aí de soldado começou em 2016 com a prova de Direito Penal Militar. Então 2016, 17, 19, a prova anterior de 2021, vai por mim. Você não precisa ficar perdendo tempo com manuais, certo? Ah, professor, você só está vendo os artigos aí, você não falou sobre a história do direito penal, sobre os princípios do direito penal militar, né, sobre doutrinas, sobre jurisprudência. Não precisa, certo? Não precisa. Para o concurso de soldado, não precisa. É lógico, se a gente estivesse aqui dando aula para candidatos do CFO, seria totalmente diferente. Se a gente estivesse dando aula aqui para candidatos de outras carreiras militares, Exército, Marinha, qualquer outro concurso militar, seria também totalmente diferente, certo? Então, você aí que às vezes está estudando para o concurso de soldado e para o CFO, para outro concurso, lembre-se, nossa aula aqui é direcionada para te dar o embasamento, para te dar a base para passar no concurso de soldado, beleza? Então, o nosso norte, o nosso foco tem que ser a nossa legislação, tem que ser o nosso Código Penal seco mesmo. É lógico, eu vou trazer aqui alguns entendimentos jurisprudenciais, alguns entendimentos doutrinários, alguma súmula do STF, do STJ que se aplica. Porém,
vai por mim, pode confiar. É lei, é estudar a lei e resolver bastante questões. E resolver muitas questões. Beleza? Então, vamos lá, a gente vai começar a parte geral do Código Penal. Talvez eu não traga aqui todos os artigos, porque realmente vocês vão ver que o nosso Código Penal militar, ele é de 1969, da época em que vigorava o quê? A ditadura militar. E ele foi criado principalmente para as Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha e Exército, certo? Então, alguns termos, alguns artigos ali, eles praticamente não têm aplicabilidade para nós, policiais militares e bombeiros militares, né? São os militares estaduais. Então, esses artigos, geralmente, eles não são cobrados na prova da Polícia Militar. Eles vão ser cobrados lá, no concurso do Exército, no concurso para juiz militar, esse tipo de concurso, mas não aqui. Então, a gente vai, sim, ver quase que todos os artigos previstos aí no seu conteúdo programático, mas alguns a gente vai passar aí porque realmente não tem importância. Bacana? Então, vamos começar, hein? Começar hoje nossa aula, esse primeiro momento aqui da nossa aula, nós iremos ver do artigo 1º ao artigo 8º do nosso Código Penal Militar. Antes disso, né, é só uma breve introdução, vem lá, ó, o que é o direito penal militar? Então, na nossa Constituição Federal de 88, está previsto lá no artigo 142, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. E a Constituição Federal também prevê lá no artigo 42, ó, os membros das polícias militares e corpo de bombeiros militares, instituições organizadas com base o quê? Na hierarquia e na disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Senhores, então, vocês podem ter observado aí, o direito penal militar, o direito militar, ele é regido por princípios, por normas, por regras que são típicas da caserna, certo? São típicas do militarismo. E quais são os dois pilares de todas as instituições militares? A hierarquia e a disciplina, certo? Então, a hierarquia e a disciplina são os pilares das instituições militares. Então, já fala aqui, eu tenho que ser aberto com vocês. Você aí que vai tentar o concurso, que não se adapta à questão da hierarquia e da disciplina rígida do militarismo, vou te dar um conselho, amigo. Vai tentar outro concurso, beleza? Vai tentar outro concurso, porque não adianta. Vejam bem, tem acontecido muito, principalmente agora, né, que começou a exigir curso superior para soldado. Às vezes o cara entra aí no concurso soldado com um mestrado, certo? Com um mestrado, às vezes o cara entra com um doutorado, né? Então o cara é um doutor, mas ele é soldado. Ele vai deparar com um sargento aí antigão, que já está com quase seus 30 anos de serviço, que entrou na época que exigia ensino médio, que exigia 4ª, 8ª série, certo? E ele vai ter que cumprir as determinações desse sargento. É hierarquia, é disciplina, certo? Então, você aí que às vezes se acha, pô, não, eu tenho doutorado, eu vou ter um tratamento diferenciado lá. Não vai porra nenhuma, certo? Não vai. Por quê? Porque no militarismo é hierarquia, é disciplina. Se é soldado, então você é soldado.
Se é tenente, você é tenente. Se é sargento, você é sargento. Ó, se você tem doutorado, pós-doutorado, não interessa. Beleza? Então, já estou dando a dica. Para quem tem essa dificuldade aí de se adaptar a cumprir ordens, talvez é bom pensar em outro concurso. Beleza? Então, hierarquia e disciplina. E justamente por ter essa disciplina própria, né, essa regulamentação própria, é que nós temos o Código Penal Militar, que ele é específico para se aplicar aos casos de crimes militares, né? Então, no Código Penal Militar, a gente vai ter lá somente crimes militares, beleza? Dando continuidade, então a gente também tem que falar um pouquinho sobre competência da Justiça Militar, certo? Então, vocês já viram falar de juiz, tem juiz da vara de execução, juiz criminal, juiz civil, juiz da vara da fazenda pública, certo? Então, isso tudo aí é a competência que aquele juiz tem para exercer, né, sua jurisdição. Então, nós temos o quê? A Justiça Militar, que tem uma competência específica. E eu tenho uma diferença importantíssima que está prevista na Constituição. Eu tenho a Justiça Militar Federal e eu tenho a Justiça Militar Estadual, certo? Eu tenho a Justiça Militar Estadual. E aí, senhores, qual que é a principal diferença entre a competência de cada uma dessas justiças? Olha lá, o que está previsto na nossa Constituição Federal, no artigo 124. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Senhores, então é uma competência que a doutrina chama o quê? Ratione matéria. É uma competência que depende da matéria, certo? Então o artigo 124, ele fala da Justiça Militar Federal, da Justiça Militar da União, né, que vai dizer respeito a quem? Ao Exército, à Marinha e à Aeronáutica, às Forças Armadas. Então, a competência da Justiça Militar Federal é uma competência em razão da matéria. Ela julga o quê? Ela julga os crimes militares, certo? E a gente vai ver que o nosso Código Penal, ele prevê crimes militares conhecidos como próprios e crimes militares impróprios. No momento oportuno, nós vamos diferenciá-los. Mas o que interessa aqui, a Justiça Militar da União, ela julga os crimes militares, independentemente de quem tenha sido o autor desse crime, certo? Se foi um civil, se foi um militar do Exército, da Aeronáutica, a competência dela é em razão da matéria. Já a competência da Justiça Militar Estadual tem uma diferença. Olha o que fala lá na Constituição Federal, no artigo 125, parágrafo 4º. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Então vejam bem, a competência da Justiça Militar Estadual é uma competência o quê? Em razão da matéria, porque julga os crimes militares, certo? E é uma competência ratione persona, em razão da pessoa. Por quê? Porque ela só julga os militares dos estados. Bacana? Então, a competência da Justiça Militar Estadual, ela é definida em razão da matéria, então ela vai julgar somente os crimes militares, e em razão da pessoa, porque ela só julga os militares estaduais.
os integrantes das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, certo? Então, o que quer dizer isso? Deixa eu até beber uma água aqui. O que quer dizer isso? A Justiça Militar Estadual não julga civil, certo? Anota isso aí, importante para você não esquecer. Ó, importante. Ó, a Justiça Militar Estadual não julga o civil. Senhores, então, vejam bem, dá um exemplo aí, professor. Imagine lá um meliante lá, vagabundo, ele entra dentro de um quartel do Exército e furta um fuzil. Qual o crime que ele cometeu? Ele vai ter cometido o crime de furto, mas o furto previsto no Código Penal Militar, certo? Porque ele furtou um armamento do Exército, um armamento das Forças Armadas, certo? Então, a Justiça Militar Federal vai poder julgar esse civil, certo? Esse civil vai ter cometido um crime militar de furto. Bacana? Agora, se esse mesmo vagabundo aí, esse mesmo meliante, ele entra dentro de um quartel da polícia e furta também um armamento, um fuzil, ele vai cometer crime militar? Não, não. Ele vai cometer o crime de furto, certo? Furto comum, previsto no Código Penal Comum, e também será julgado pela Justiça Comum, certo? Então essa é a consequência aí dessa diferenciação das competências. Então beleza, pessoal, feita essa introdução, vamos aqui para os nossos artigos aí, os principais artigos do primeiro até o oitavo aqui nessa primeira aula. Então nós já começamos aqui ó, com um princípio fundamental aí, né, que se aplica não somente ao direito penal militar, mas ao direito penal comum e também a todo o ordenamento jurídico, que é o princípio da legalidade. E o que fala aqui no princípio da legalidade, no artigo 1º? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Né? Isso aqui está falando ó, da anterioridade da norma. Então, pessoal, o cidadão, uma pessoa, ela só pode responder por um crime se essa conduta praticada por ele já está expressa em lei como crime, já está tipificada em lei, certo? Então, as nossas leis, em regra, ela é criada para vigorar, para produzir seus efeitos a partir da sua vigência, né? Então, a lei ela entra em vigor e a partir dali ela produz seus efeitos. Então, a pessoa só pode responder por crime se já existe uma lei anterior que define aquela conduta como crime. E quais são as consequências desse princípio da legalidade? Somente a lei em sentido estrito, né? A lei lá publicada pelo Legislativo é que pode tipificar condutas como crime. Costumes, jurisprudência, princípios gerais do direito, não, isso aí não pode tipificar uma conduta como crime. Apenas a lei em sentido estrito, certo? E aqui eu chamo a atenção para vocês, como que o CRS gosta de cobrar isso aqui em prova, e é muito cobrado, beleza? Esse artigo 1º é importante. Então, como que é cobrado em prova? O CRS gosta muito, né? Ele vem aqui e tira esse não, ó, e coloca lá, há crime sem lei anterior que o defina, certo? Aí o candidato que às vezes lê ali com pressa, se esborracha e erra. Aqui, ó, em vez de anterior, vem o CRS e escreve o quê? Posterior,
né? Aí fica lá, ó, não há crime sem lei posterior que o defina, certo? Então, tomem cuidado com a letra da lei, é o que eu falei. Já tenho aí 9 anos como policial, sei como que o CRS cobra, principalmente no concurso de soldado. É com essas pegadinhas, é mudando uma palavra, acrescentando outra, beleza? Então, artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Artigo 2º, lei supressiva de incriminação. Artigo 2º, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então aqui, ó, lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Pessoal, esse artigo 2º aí traz para nós a abolition criminis. Abolition criminis. O que vem a ser isso, pessoal? Então, vocês imaginem, o indivíduo lá, ele cometeu lá determinada conduta que até então, na época dos fatos, era sim considerada crime. Estava prevista lá no Código Penal, no Código Penal Militar, estava previsto como crime. Aí vem uma lei posterior que deixa de considerar aquela conduta como crime, certo? Então ela aboliu aquela conduta como crime, né? Por isso abolition crimes. Então aquela conduta deixou de ser considerado crime no ordenamento jurídico. E quais são as consequências jurídicas disso? É o que está previsto aí no nosso artigo, ó. Cessando em virtude dela a própria vigência da sentença condenatória irrecorrível. A sentença transitou em julgado, ele foi condenado. Se veio uma nova lei que excluiu aquela conduta como crime, o cara vai ser liberado, certo? Ele vai ser solto, ele não vai mais responder. Ele já respondeu pelo aquele crime, mas a partir dali, é lógico, né? Ele foi condenado a 10 anos, ele já tinha cumprido 6, aí vem a lei e extingue aquilo ali como crime. Ele vai deixar de cumprir aqueles 4. Agora, aqueles 6 anos que ele cumpriu ali, o Estado não tem que ressarci-lo de nada, não tem nada, certo? Não faz diferença nenhuma. O que vai fazer é dali para frente. Então, dali para frente, aquele tempo que ainda faltava para ele cumprir da pena, não vai precisar. Aí, ponto importante, salvo quanto aos efeitos de natureza civil, certo? Então, o indivíduo lá, quando ele praticou esse crime, acabou causando um dano material a determinada pessoa. E ele foi condenado a reparar aquele dano, certo? Essa reparação do dano, ela não tem natureza criminal, ela tem natureza civil, certo? Então, mesmo que venha uma lei com abolition crimes, que deixa de considerar aquela conduta como criminosa, os efeitos de natureza civil permanecem, beleza? Permanecem. Ó, pontos importantes aqui desse artigo, né? Ó, de novo, lei posterior, né? Depois, se o CRS vem aqui, ó, tá vendo que aqui, ó, é lei posterior? Aí vem o CRS e fala o quê? Lei anterior, né? Aí vem o CRS e coloca aqui lei anterior, tá errado. Cessando em virtude dele, aí vem o CRS aqui, ó, e em vez de colocar irrecorrível, coloca só o quê? Recorrível. Recorrível, aí tá errado. Ou então vem o CRS e fala, tira esse salvo e fala o quê? Inclusive os efeitos de natureza civil, beleza? Então tem que ter uma atenção com a letra da lei. Vai sempre marcando essas palavrinhas aí, chaves que eu vou te indicando, beleza? Então é importante, é interessante que você faça essas anotações, essas observações que eu vou te falando no seu material de estudo, certo? Principalmente na sua lei aí. Então vamos seguindo em frente. Retroatividade de lei mais benigna. Parágrafo 1º, prevê o quê, ó? A lei posterior, ó, lei posterior, que de qualquer outro modo favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível.
certo? Então isso aí, pessoal, é aplicado também no direito penal comum. Então toda lei que é posterior que favoreça ao agente, ela vai ser aplicada, certo? Então, se a lei posterior ela deixa de considerar como crime, a conduta é abolition crimes. Então o cara é solto. Se ela de qualquer forma ela favorece o agente, aí ela aplica-se retroativamente. Como eu falei com vocês, a regra é que as leis elas produzam seus efeitos a partir do momento de sua vigência. Então, a partir do momento de sua vigência para frente. As exceções, então a lei, ela pode produzir efeitos retroativos. Ela pode atingir atos que aconteceram antes de sua vigência, também posteriormente. Então, as leis, elas também podem ter ultratividade. Então, elas produzirem seus efeitos mesmo depois que ela já foi revogada, certo? Mas são exceções, né? E aqui é uma delas. Então, o parágrafo 1º também é uma exceção. Muito cuidado, né, com as palavrinhas. Então, pode vir aqui o CRS e colocar lá, ó, a lei anterior que, né, de qualquer modo favorece o agente, aplica-se retroativamente. Então, o CRS gosta disso. Outro ponto importante aqui, ó, a apuração da maior benignidade, né? Qual lei é mais benigna, mais benéfica para o indivíduo lá? Então, olha lá, o que fala lá? O parágrafo 2º. Para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao caso. Pessoal, esse aí é também um entendimento jurisprudencial, que no caso do direito penal militar está expressamente previsto em lei, certo? Então, se determinado indivíduo cometeu um crime na vigência de uma lei, aí vem uma lei posterior que altera o Código Penal, que altera aquele artigo ali no qual aquele indivíduo está em curso. Então, eu tenho uma lei posterior e uma lei anterior. Qual que eu vou aplicar? A que for mais benéfica. A que for mais benéfica para aquele indivíduo. Mas eu tenho que aplicar ela em sua totalidade. Vocês estão entendendo? Eu não posso chegar e pegar, por exemplo, uma parte que seja mais benéfica para esse indivíduo da lei posterior e misturar, né, e mesclar com a lei anterior naquilo que ela for mais benéfica. Não pode. E por que esse entendimento? Porque a jurisprudência entende que isso aí seria o quê? Que o juiz ele estaria legislando. Era como se ele estivesse criando uma terceira lei, que seria a mescla, né, da primeira e da segunda lei. E não pode, né? Isso aí não pode. Então, o nosso Código Penal Militar ele já vem expressamente prevendo isso. Se eu tenho duas leis, eu vou avaliar elas de forma separadamente, aplicando naquele caso concreto. No caso ali do cidadão, eu vou olhar, ó, se na lei ali anterior, que foi na época da vigência dos fatos, aplicava-se isso, e vamos supor, faltam 3 anos para cumprir a pena. Se a lei nova aqui, ela diminuiu esse prazo, talvez vão faltar 2 anos para ele cumprir, então eu vou aplicar a lei nova. Mas eu vou aplicar ela em sua totalidade. Eu não posso mesclar essas leis, beleza? Inclusive tem uma súmula aí do STJ que não é em relação ao Código Penal Militar, mas dá para vocês terem uma noção, né? Ó, súmula 501 que fala o quê? Ó? É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343, é a nova lei de drogas, desde que o resultado da incidência das suas discussões na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6368, sendo vedada, isso aqui que é importante para vocês, ó, sendo vedada a combinação de leis, beleza? Só que, pessoal, eu tenho algumas exceções que não se aplicam aí
a lei mais benéfica, certo? E quais são essas exceções? Olha lá, ó. Primeiro, questão de medidas de segurança. Olha lá, o artigo 3º prevê o quê? As medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença. Ao tempo da sentença. Prevalecendo, entretanto, se diversa a lei vigente no tempo da execução, certo? Então, é uma exceção à regra. Inclusive, é até questionado isso aí pela doutrina, a constitucionalidade. Mas, ó, tá lá no nosso código, é a letra da lei e não foi revogado. Então, você precisa saber, né, que as medidas de segurança, elas regem-se pela lei vigente na sentença, ou, se diversa, pela lei vigente ao tempo da execução. Lei excepcional ou temporária, artigo 4º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Pessoal, vejam bem, a gente está aqui num momento de pandemia, correto? Então, o que são essas leis excepcionais ou leis temporárias? Elas são leis que são criadas para vigorar durante uma situação excepcional ou durante um tempo pré-determinado. Então, vejam bem, o legislativo, ele cria uma lei ali para vigorar durante o período de pandemia. Ou em 2014, eu lembro, estava na polícia, tinha ingressado no CFO e teve a Copa do Mundo aqui, certo? Então, nós tivemos leis que tinham prazo certo de vigência, né? Que seria ali o período que teria a Copa do Mundo, né? Então, essas leis, vejam bem, não faria sentido, por exemplo, o fato que ocorresse durante esse período de vigência dessa lei, que depois que ela não produzisse mais seus efeitos, que aquilo ali deixasse de ser crime, por exemplo, né? Então, se foi instituído, por exemplo, o legislativo lá estipulou uma nova modalidade ou uma agravante, vamos supor que em virtude da pandemia, os furtos terão sua pena agravada aí de 1/3, certo? Então, essa lei ela vai vigorar enquanto houver o período ali de pandemia. Então, é uma lei excepcional. Então, não faz sentido. Se o cara ali cometeu o ato durante essa vigência, mesmo depois, ela vai continuar produzindo efeitos, certo? É o que a gente chama de o quê? Ultratividade. A lei ela vai produzir efeitos mesmo depois de revogada, certo? Então, é uma exceção também à aplicação da lei mais benéfica. Então lá, ó. Então, outro artigo também muito cobrado em prova, beleza? A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. E aqui também temos aqui, ó, a súmula 711 do STF. A lei penal mais grave, ó, aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Pessoal, esses termos, né, igual crime continuado, crime permanente, vocês vão ver com mais cuidado, com tempo assim melhor, na parte de direito penal, certo? Então, na nossa parte de direito penal militar, a gente tem que focar naquilo que é mais específico do direito penal militar e que principalmente é diferente, né? Que é diferente aí do direito penal comum. Então, o que fala essa lei? O que seria esse crime continuado ou também, né, a questão aí do crime permanente? O crime permanente é aquele no qual a consumação ela se prolonga no tempo, né? Então, a situação, por exemplo, no direito penal comum, um sequestro,
né? Então, o meliante lá, o vagabundo cometeu um sequestro. Aquele crime de sequestro é um crime permanente, certo? O seu flagrante, ele se prolonga no tempo, enquanto ele estiver ali limitando a liberdade da pessoa. No caso do direito penal militar, um melhor exemplo é o de deserção, né? Quando o cara abandona ali o serviço sem dar satisfação, sem avisar ninguém, por um período ali de acima de 8 dias, certo? Então, ele vai ser um desertor e ele vai estar em flagrante a qualquer momento. Por quê? Porque a consumação ali da deserção, ela se prolonga no tempo, certo? E o crime continuado é aquele crime ali, crime habitual, que depende ali de várias ações, né? Que essas ações, elas são praticadas no decorrer do tempo. Então, qual é o entendimento jurisprudencial? Nesses casos, aplica-se a lei mais grave, certo? Aplica-se a lei mais grave. Então, o cara aqui, ó, ele cometeu um crime de deserção hoje, certo? Ele ausentou-se da unidade por mais de 8 dias ali, sem justificativa. Pronto, cometeu a deserção. Aí, daqui um mês, mas ele ainda é desertor, ele ainda não foi capturado, daqui um mês vem uma lei e diminui a pena da deserção, né? Diminui a pena da deserção. Essa lei nova, que é mais benéfica, não vai se aplicar a esse cara, certo? Vai se aplicar a pena mais grave, né? É um entendimento já pacificado aí pela jurisprudência e pela doutrina, né? Por quê? Porque a consumação, ela se prolonga ali no tempo. Beleza? Então vamos seguindo em frente. Pessoal, agora aqui, ó, artigo do nosso Código Penal, artigo 5º e artigo 6º. Artigo 5º e artigo 6º. Pessoal, sem sombra de dúvidas, nessa primeira aula nossa, os dois artigos mais cobrados em provas de concurso militar, certo? Nesse primeiro momento, artigo 5º e artigo 6º. Vocês têm que saber, principalmente o artigo 6º. Por quê, professor? Porque é diferente do direito penal comum. Então, essas bancas de concurso militares, elas gostam muito daquilo que é diferente. Isso aí já vai uma dica para você. Sempre que você estiver estudando, tenta fazer essa comparação entre o direito penal comum e o direito penal militar. Quando você viu que é diferente o direito penal comum e o direito penal militar, dê uma atenção especial. Dê uma atenção especial, certo? No direito penal militar, porque é sempre muito cobrado em prova. Então vamos lá. Então, nós temos aqui, no artigo 5º e no artigo 6º, nós temos o que está previsto lá como o tempo do crime e o lugar do crime. E isso é importante? Lógico que é muito importante, porque o tempo do crime, vamos supor, eu posso definir no tempo do crime ali se o indivíduo, se o autor ele era maior de idade ou menor de idade. Né? Você imagina aí, o cara tinha 17 anos, e ele querendo lá matar seu desafeto, deu um tiro lá no cara. Só que o cara foi internado no hospital, não morreu. Aí esse indivíduo vai lá e completa os 18 anos. Completa os 18 anos e depois disso, um dia depois, o indivíduo vai lá e morre, certo? Então, qual que era o tempo do crime? O tempo do crime, a gente vai ver lá que era o da ação ou omissão, é a teoria da atividade, né? Então, o tempo do crime foi quando ele executou o ato ali de atirar. E naquela época, ele era o quê? Ele era inimputável, ele tinha 17 anos, certo? Então, é muito importante. O lugar, para a gente definir ali questões de competência, né? Quem é a justiça competente, qual o município que foi ali, qual a comarca. Então, também é muito importante. Então, vamos lá. Olha, com relação ao artigo 5º, que trata do tempo do crime.
O tempo do crime adotou a teoria da atividade. Teoria da atividade, que fala o seguinte: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado, certo? Então, teoria da atividade. A atividade vai te remeter ao quê? A ação, né? Então, o tempo do crime é o tempo que? Quando o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o do resultado, certo? Foi o exemplo que eu falei, do homicídio. Então, qual que é o tempo do crime, numa tentativa de homicídio? No momento ali dos atos de execução. Se o cara foi hospitalizado, ficou em coma, morreu 1 ano depois, não interessa. O tempo do crime foi o momento da ação ou omissão. Professor, é igual no Código Penal comum o tempo do crime? Sim, certo? Está lá no artigo 4º do Código Penal comum. Também adotou a teoria da atividade. Então, tanto no Código Penal Militar como no Código Penal comum, tempo do crime é igual. Agora vem a questão, lugar do crime. Lugar é diferente, né, pessoal? Lugar é diferente. O nosso Código Penal Militar, ele adotou o que a doutrina chama de teoria mista. Teoria mista. Por que uma teoria mista? Ela separa entre os crimes comissivos, que exigem uma ação, dos crimes omissivos, que exigem ali uma omissão, um não agir, certo? Então ela diferencia. Enquanto a gente vai ver que no direito penal comum não, é uma teoria só, que é a teoria da ubiquidade. Mas o que prevê essa teoria mista aqui no artigo 6º do nosso Código Penal Militar? Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação. Então, até aí, teoria da atividade, né? Lugar da ação. Bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado, certo? Então, pessoal, em relação ao lugar do crime, com relação às condutas comissivas, pode ser tanto o local da ação ou omissão não, tanto o local da ação como também do resultado. E a doutrina chama isso de teoria da ubiquidade, certo? Porém, o nosso Código Penal Militar, ele tem uma ressalva, que é em relação aos crimes omissivos. Olha o que vem falando. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omita. Teoria da atividade. Beleza? Então, pessoal, esse artigo 6º, pega aí seu material, pega aí seu código, marca esse artigo 6º. Esse artigo 6º você tem que decorar, certo? É importantíssimo, ele despenca, ele cai muito em prova. Todas as provas da polícia, CFO, CFSD, CFS, EAP, tudo cai, beleza? Então, decore esse artigo 6º. Então, nós temos aí uma teoria mista, né? Teoria da ubiquidade para os crimes comissivos e teoria da atividade para os crimes omissivos. E no Código Penal Comum, professor? No Código Penal Comum, adotou-se apenas a teoria da ubiquidade. Ele não faz essa diferenciação, certo? Olha lá para você ver o que está previsto no artigo 6º do Código Penal Comum. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado, certo? Então, no direito penal comum, ele não faz essa diferenciação. Então, por isso que esse artigo 6º ele é muito cobrado em prova, certo? Justamente por isso, por essa diferenciação, beleza? E aqui o pessoal usa esse bizu aqui do luta, né? Esse processo mnemônico aqui do luta, mas para o direito penal comum, né? Então, lugar, ubiquidade, tempo, atividade.
Só que para o nosso direito penal militar, nós temos que fazer essa ressalva aqui, ó, que é uma teoria mista, beleza? Seguimos, artigos 7º e 8º, para a gente fechar nossa aula aqui de hoje. Artigo 7º, territorialidade e extraterritorialidade. O que que fala lá? Ó, aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional, ou fora dele, ainda que neste caso o agente esteja, ou fora dele, ainda que neste caso o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Pessoal, então, as leis, elas em regra, elas produzem seus efeitos apenas aonde? Apenas no território do país, né? Até por uma questão de soberania nacional. Até por uma questão de soberania nacional, as leis, elas em regra, produzem seus efeitos apenas no seu país. Só que nós temos isso aí que a doutrina, que a própria legislação chama como extraterritorialidade, que seria o quê? Seria o caso das leis elas produzirem seus efeitos em fatos que ocorreram fora do país, certo? Então vocês imaginem aí, ó, por exemplo, um militar do Exército Brasileiro trabalhando em Israel, lá numa força de paz em Israel, trabalhando nos Estados Unidos. Né? Ele pode cometer crime militar lá? Pode, e ser julgado pela justiça militar nossa, certo? É o que está previsto aqui no artigo 7º, é a extraterritorialidade, que seria o quê? A lei, ela produzir seus efeitos em fatos que ocorreram mesmo fora do seu país, mesmo fora do país. Para o direito penal militar, essa extraterritorialidade, ela é irrestrita, né? Ela é irrestrita. Então, o nosso Código Penal Comum não criou nenhuma limitação em relação a ela. Já no nosso direito penal militar. Já o nosso direito penal comum, sim, no direito penal comum, ó, e eu coloquei aqui para vocês, diferentemente do direito penal comum, que adota a extraterritorialidade como exceção, certo? Como uma exceção. E vamos lá, artigo 8º. Artigo 8º, pena cumprida no estrangeiro. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversa, ou nela é computada quando idênticas. Pessoal, não tem muito segredo esse artigo. É decorar mesmo. O que você tem que tomar cuidado? Vem o CRS lá e fala assim, ó, a pena cumprida no estrangeiro não atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, certo? CRS adora, eu sei, eu já resolvi prova demais CRS. Então eles adoram fazer isso aí, ó, colocam um não lá, beleza? Então tomem cuidado, não caiam num tipo de pegadinha dessa. Então fechamos, pessoal, fechamos aqui, ó. Nós fechamos essa aula. Excepcionalmente, ela foi mais prolongada, né? Nossa primeira aula tem que se apresentar e tudo, né? Então, aqui a gente vai tentar responder, a gente já vai pegar as questões aqui e já vai responder direto aqui para a gente ganhar tempo. Nas próximas, eu vou deixar um tempinho aí para vocês darem uma analisada e depois responder. Mas você também pode aí o quê? Eu vou ler a questão aqui, você dá pausa no vídeo, né? Tenta responder primeiro, depois você continua o vídeo aí para você acompanhar a resolução da questão. Beleza? Então vamos lá, ó. Deixa eu beber uma água aqui para a gente começar enquanto vocês vão lendo aí. Uma questão aqui, ó, do CFSD 2017. Sobre a aplicação da Lei Penal Militar, considerando o regramento estabelecido no Código Penal Militar, marque a alternativa correta. Letra A. Há crime sem lei anterior que o defina e pena sem prévia combinação legal?
Letra B. Considera-se praticado o crime no momento da ação, omissão ou do resultado? Letra C. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência da sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil? Letra D. Considera-se praticado fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa e não no local onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Pessoal, então dá pausa aí, tenta responder e volta para a gente comentar aqui cada uma das alternativas, beleza? Então vamos lá. Olha a letra A, tá pedindo a correta, né? Olha a letra A, igual falei com vocês, olha como que o CRS cobra. A, crime sem lei anterior que o defina e pena sem prévia combinação legal? Errado, né, pessoal? Não, o artigo 1º lá, né, da nossa lei. Artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina. Tá vendo? Então, qual o jeito que o CRS gosta de cobrar? Letra B. Considera-se praticado o crime no momento. Quando fala momento, é o tempo, né, pessoal? Então, quando fala momento, é o tempo. Tempo, eu vou lembrar lá o quê? Teoria da atividade. Então, teoria da atividade, o tempo do crime é o quê? É o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o resultado. Então, o que fala lá, ó? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão ou do resultado? Errado, né, pessoal? Errado. Então, isso aqui é falso. Isso aqui é o quê? Está lá no artigo 5º, né? Artigo 5º, teoria da atividade. Letra C. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência de sentença condenatória e irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Certinho, né, pessoal? Abolition criminis. Então, é nossa abolition criminis, lá do artigo 2º. Então, você vê. Mas, cuidado, né? O CRS vem aqui, ó, tem hora e põe um anterior. Então, o CRS gosta disso. Vamos ver aqui a letra D. O que está errado? Considera-se praticado o fato no lugar, ó, lugar. Quando eu falo de lugar, eu vou lembrar que é uma teoria mista. Está lá no artigo 6º. Então, para os crimes comissivos, que exige uma ação, eu tenho a teoria da ubiquidade. E para os crimes omissivos, eu aplico qual teoria? Isso aí, essa mesma, teoria da atividade, certo? Então, é uma teoria mista. Então, vamos ver o que fala a questão. Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa e não no lugar em que se produziu ou deveria se produzir o resultado? Falso, né, pessoal? Falso. Então, gabarito aí, letra C. Questão número 2. Ó, uma questão aí do EAP para primeiro tenente. Questão de 2017. Considerando as disposições do Código Penal Militar, que trata do conceito de tempo e lugar do crime, marque a alternativa correta. Letra A. O tempo do crime é considerado o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado. Letra B. O tempo do crime é considerado o momento em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como o momento em que se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Letra C. Nos crimes omissivos, o lugar do crime é definido de acordo com o lugar onde produziu-se o resultado? Ou letra D. Nos crimes comissivos, considera-se praticado o fato no lugar onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado, sendo desconsiderado o lugar onde se desenvolveu a atividade criminosa? E aí, pessoal, dá a pausa aí no vídeo, tenta responder a questão, porque eu já vou aqui agora já tratar dela, já vamos aqui abordar aí
a questão, beleza? Então vamos lá. Olha o que fala a letra A. O tempo, né? Tempo do crime. Então lembra lá, ó, tempo, teoria da atividade, né? Teoria da atividade. Então é onde o quê? Onde deveria se ter feito a ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Certo? Então lá, ó, o tempo do crime é considerado o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado. Certinho, né, pessoal? Tá lá no artigo 5º. Letra B. Então, gabarito aqui, letra A. Vamos ver o erro aqui das outras questões. Letra B. O tempo do crime é considerado o momento em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como o momento em que se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Errado, né? Isso aí é a teoria da ubiquidade, né? A teoria da ubiquidade vai se aplicar lá em lugar do crime, em relação aos crimes comissivos, não em relação ao tempo do crime. Letra C. Nos crimes omissivos, o lugar do crime é definido de acordo com o lugar onde produziu-se o resultado? Falso, né? É a teoria da atividade, é onde produziu-se a ação. Então tá errado. E letra D. Nos crimes comissivos, considera-se praticado o fato no lugar onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado, sendo desconsiderado o lugar onde se desenvolveu a atividade criminosa. Também, né, pessoal? Totalmente errado aí. Fechou? Então vamos aqui. Última questão de hoje, questão número 3. Em relação ao direito penal militar, marque a alternativa correta. Letra A. O crime de deserção tem natureza de crime instantâneo? Letra B. A lei penal militar mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Letra C. Para se reconhecer qual a lei mais benéfica ao acusado, a lei posterior e a anterior podem ser consideradas conjuntamente. Letra D. As medidas de segurança previstas no Código Penal Militar regem-se sempre pela lei vigente ao tempo da sentença? E aí, pessoal, dá pause aí, tenta responder, porque eu já vou aqui abordar cada uma das alternativas, tranquilo? Então, vamos lá. Primeiro aí, pessoal, letra A. O crime de deserção tem natureza de crime instantâneo? Pessoal, não precisa se preocupar com isso agora. A gente vai ter o momento certo e nós vamos ter que falar muito do crime de deserção, porque também é sempre muito cobrado em prova. Mas eu comentei na nossa aula, né, que o crime de deserção ele é um crime permanente, certo? Então, a sua consumação ela se prolonga no tempo, diferentemente dos crimes instantâneos, que a consumação ela é imediata. Então, aqui está errado, né? Letra B. A lei penal militar mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Nós vimos isso aí, né, pessoal? Tá lá o entendimento da súmula, salvo engano, 711 do STF, beleza? Então, letra C. Para se reconhecer qual a lei mais benéfica ao acusado, a lei posterior e anterior podem ser consideradas conjuntamente? Não, né? De forma alguma. A jurisprudência veda isso, a doutrina veda isso e o nosso Código Penal Militar também veda, né? Lá no artigo 2º, parágrafo 2º. Então, eu tenho que avaliar cada lei de forma separada, beleza? Então, erradíssimo aí. E letra D. As medidas de segurança previstas no Código Penal Militar regem-se sempre pela lei vigente ao tempo da sentença? Não, né, pessoal? Em regra é pelo tempo da sentença. Porém, se for outra na execução, vai ser regida pela lei da execução, na época da execução. Tem isso aí na lei também. Sempre que vocês verem, sempre, né?
Sempre que você vê essas palavras, sempre, nunca, essas palavras muito restritivas, elas tendem, não é sempre, mas elas tendem a deixar a questão errada. Então, marca sempre essas palavrinhas, como é que fala sempre, né? Com cuidado, beleza? Pessoal, então encerramos essa primeira parte da nossa aula, beleza? E logo aqui, espero vocês aí na continuidade aqui da nossa primeira parte da matéria, beleza? Obrigado aí, pessoal, e até a próxima.